É sempre uma boa experiência quando você não espera lá muito de um filme e ele acaba lhe surpreendendo de maneiras que você nem poderia imaginar. E o filme que eu estou falando aqui é A Ressaca de Amor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais Cine Tavão. Esse aqui é uma review mais simples, onde eu irei comentar sobre um filme que eu vi nos últimos dias. Uma comédia romântica e besteirol maravilhosa, chamada A Ressaca de Amor. É um filme do Nicholas Stoller, um diretor que teve uma participação especial na série O Estúdio, fez uma série que ela é genial, mas que era um diretor um pouco popular nos anos 2000, trabalhou em diversos filmes de comédia, fazia parte de toda essa turma, Seth Rogen, Jonah Hill, Paul Rudd, tendo escrito o filme dos Muppets, por exemplo, e As Aventuras do Capitão Cueca, e outros projetos um pouco populares, como As Loucuras de Dick Jane, e Sim Senhor, um filme bem subestimado, eu diria, porque ele é bem interessante e divertido. Mas hoje o assunto é outro, hoje o assunto é A Ressaca de Amor. Essa comédia romântica que oscila de um romance adorável para o completo besteirol, cheio de grandes sacadas na escrita dos personagens, de seus temas e de como usa esse formato de várias esquetes que rodeiam uma história em desenvolvimento. O filme é estrelado por Mila Kunis, Kristen Bell, Russell Brand e a grande estrela aqui que é Jason Segel. A trama gira ao redor de Peter Bretter, um responsável por efeitos sonoros no programa de TV, que é estrelado por sua namorada Sarah Marshall. Porém, após um relacionamento de 5 anos, ela rompe o namoro com ele e, devastado e completamente triste, ele opta por ir de férias no Havaí a fim de tentar seguir em frente com sua vida. O problema é que ele chega lá e a sua ex-namorada está também de férias e com seu novo namorado. É sempre interessante revisitar esses filmes porque você percebe que muitas das comédias da época são muito melhor filmadas do que produções atuais. A direção de fotografia é de Russ T. Alsabrook, que consegue explorar muito bem a estética e o clima do Havaí. Eu estou elogiando as produções da época ou estou criticando as atuais? E a resposta é sim. Mas a própria direção do filme tem uma forma de guiar os personagens, de guiar a história, mesmo tendo esse formato muito popularizado pelo Judd Apatow, que também é produtor aqui, de vários segmentos onde você dá oportunidade para diversos atores conhecidos desse grupo de atores, como Paul Rudd, Jonah Hill e até mesmo Bill Hader, que tem um papel bem interessante e divertido aqui nas interações com o Jason Segel. Mas o filme sabe manusear todos esses elementos da época sem parecer inflado, sem parecer que não há uma história ou uma estrutura sendo desenvolvida. Eu diria que é um filme quase irmão de Ligeiramente Grávidos, porque os dois têm esse mesmo formato, essa mesma estética, mas eles têm uma estrutura e uma certa maturidade em lidar com esses personagens, em lidar com esses adultos imaturos, frustrados, que representam uma classe masculina extremamente complicada, mas ainda que tem uma certa doçura na construção deles. Seja lá com Seth Rogen, ou aqui um trabalho de composição e do carisma de Jason Segel, que é um ator excelente. E ele é assim desde Freaks and Geeks. Ele é um cara muito excepcional. Além disso, o filme também é roteirizado pelo Jason Segel. Eu gosto da química, dessa tensão que tem dele com a Kristen Bell, que é a sua ex-namorada, e das interações crescentes dele com a Mila Kunis, que é o interesse, a conexão que ele vai firmando ali nesse cenário do Havaí. Mila Kunis é funcional e também um tanto charmosa aqui, consegue ter uma interação, uma química boa com o Segel, porém eu diria que o grande destaque fica realmente por conta do alcance que há, tanto no Segel quanto na Kristen Bell. Talvez o ponto que mais destoe um pouco por não conseguir acompanhar esses três é o Russell Brand, que ele não tem muito o que fazer, além de fazer o típico personagem que ele fazia, e eu pessoalmente não acho ele um dos melhores comediantes. Uma curiosidade também muito interessante desse longa é que tem todo esse plot
das marionetes com o personagem de Jason Segel, pois ele tem esse grande projeto, um ópera rock sobre Drácula, e você até vê esses shows de marionetes na conclusão do longa. E um detalhe bem curioso é que as marionetes foram feitos pela famosa Jim Henson Creature Shop, que recentemente tinha feito o Pinóquio Del Toro, e trabalha em diversos projetos há muito tempo em Hollywood, criando efeitos animatrônicos e marionetes, tanto para grandes produções de Hollywood, como também para diversos projetos que envolviam as criações do Jim Henson. Então esse filme ganha uns pontos a mais por ter envolvimento de Jim Henson. Parabéns aí, Nicholas Stoller. Você é o cara. Mas retomando aqui a minha análise sobre esse filme. Ele é uma comédia que está sempre oscilando entre o adorável e uma cena extremamente estúpida usando desse grupo de apoio de atores. Jonah Hill é bem interessante, mas talvez um dos melhores momentos para mim sejam as partes que envolvem ou Bill Hader ou Paul Rudd, com eles aparecendo diversas vezes ao longo da história. Eu também gosto muito como o filme ele pega uma premissa que poderia cair facilmente em uma superficialidade da ex-namorada. E o filme, ele traz uma certa substância pro personagem da Kristen Bell. Ele traz um certo olhar para a relação dos dois. E um olhar crítico sobre a forma como o personagem Segel lidava com a vida. Isso faz com que o filme atinja certos pontos bem altos em relação à construção de personagem, em relação a temas e em relação de olhar para relações de um jeito mais profundo. O próprio fato de a gente demorar a ver como é a relação deles brinca com a nossa perspectiva, porque a gente acaba indo muito através da visão dele, até o momento onde isso é meio quebrado e há dois lados na situação. Mas ao mesmo tempo o filme entende que é preciso seguir em frente. E logicamente é uma comédia divertidíssima, cheia de grandes momentos pensados ali em humor corporal, ou na entrega de textos, ou na química entre os atores, indo entre o absurdo e a comédia romântica mágica, que é sempre muito bem encenada, tanto por Mila Kunis quanto por Jason Segel, um clássico moderno e subestimado das comédias românticas. Um grande filme nos anos 2000 que poderia ser mais comentado. Há algumas pequenas falhas na forma como certas resoluções ocorrem no final, porque tem um certo salto temporal e aí muitos problemas que poderiam ser mais elaborados acabam sendo um tanto simplificados, mas eu sou capaz de ignorar tudo isso porque é um filme que termina com marionetes, sabe? Ao mesmo tempo em que opera uma cena extremamente melosa, completamente comédia romântica clássica, um filme que entende como controlar a história, controlar esses absurdos, esses formatos dentro do gênero da época, e ao mesmo tempo possui um coração pulsante dentro desses personagens. Não é a piada pela piada, é a piada pelo personagem, é a piada pela história que está sendo contada. Então sim, posso estar sendo um tanto exagerado, mas eu vou chamar esse filme de um grande clássico moderno das comédias românticas. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que foi um vídeo muito mais prático, mais simples, dando com esse formato um pouco mais com voz em off. Já fiz aqui algumas vezes, eu preciso fazer mais isso, com mais frequência. O filme é maravilhoso, eu só tava querendo passar um tempo à tarde, descobri um dos meus filmes favoritos. Ele está disponível na Netflix, por enquanto, e vale muito a pena. Confiram lá, riam. É isso, não tem muito mais o que acrescentar. Vamos por aqui, até mais e falou!